O senhor é o pai dele? Mas ele fala que o senhor morreu. Essa frase, dita por uma desconhecida na portaria de um prédio em Porto Alegre, destruiu em 10 segundos o que eu levei 25 anos construindo. 25 anos de sacrifício, de noites sem dormir, de dinheiro mandado todo santo mês. E para o meu próprio filho eu era um defunto. Um fantasma que ele enterrou nas mentiras dele para poder viver uma vida onde eu não existia. Meu nome é Tertuliano Gomes Correia. Tenho 71 anos de idade e nasci, me criei e vou morrer em Não Me Toque, uma cidade pequena no norte do Rio Grande do Sul. Quem é de fora sempre dá risada quando ouve o nome da cidade, acha graça, faz piada. Mas para mim, Não Me Toque é o lugar mais bonito que existe nesse mundo. Terra de gente trabalhadora, de lavoura de soja e trigo que se estende até onde a vista alcança, de invernos que congelam até a alma e de verões que fazem a terra rachar. É terra de gente que não mente, que cumpre palavra, que olha nos olhos quando fala. Pelo menos era assim que eu pensava, até descobrir que meu próprio sangue tinha aprendido a mentir melhor do que qualquer forasteiro. Antes de seguir com minha história, deixa eu fazer um pedido. Se você está gostando do que está ouvindo, clica no like aqui embaixo e se inscreve no canal Voz do Vovô. Deixa nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí onde você está. Todo dia tem história nova aqui nesse canal, história de gente de verdade, de gente que sofreu, que lutou e que aprendeu alguma coisa com a vida. Teu like e tua inscrição ajudam esse velho aqui a continuar contando essas histórias que precisam ser ouvidas. Agora sim, vou continuar. Eu sou agricultor desde os 14 anos de idade. Comecei ajudando meu pai na roça, aprendendo a lidar com a terra, com o gado, com o tempo que não perdoa. Trabalhei a vida inteira debaixo de sol escaldante e de chuva que encharcava até os ossos. Minhas mãos são calosas, minha pele é curtida pelo vento sul que corta que nem faca. Minhas costas doem em dia de frio porque carregaram peso demais durante tempo demais. Nunca fui rico, nunca tive luxo, mas também nunca passei necessidade. E tudo que eu ganhei com meu suor, cada centavo que sobrou depois de pagar as contas, eu investi numa coisa só, no meu filho, Jardel. Essa história que eu vou contar é sobre ele. Sobre o que eu fiz por esse guri durante 25 anos da minha vida. Sobre o dinheiro que eu mandei. Sobre as visitas que eu esperei. Sobre as mentiras que eu engoli sem saber. E sobre o dia em que eu resolvi fazer uma visita surpresa e descobri que, para todo mundo que conhecia meu filho, eu era um homem morto. Prepara o coração, porque essa história vai doer em ti tanto quanto doeu em mim. Eu nasci em 1954, numa casa de madeira no interior de Não Me Toque, numa época em que a cidade mal tinha luz elétrica e as estradas eram de terra batida. Meu pai, seu Onofre, era agricultor que nem eu. Minha mãe, Dona Olívia, cuidava da casa, dos filhos e ainda ajudava na roça quando a colheita apertava. Éramos 6 irmãos. Eu, o terceiro mais velho. A vida era dura, mas era simples. A gente não tinha muito, mas o pouco que tinha era conquistado com honestidade. Comecei a trabalhar cedo porque não tinha outra opção. Escola era luxo naquela época, ainda mais para filho de colono. Eu frequentei até a 4ª série. Aprendi a ler e escrever o básico, fazer conta de cabeça e só. O resto da minha educação veio da terra, do gado, do trabalho. Aprendi a ler o tempo olhando para o céu, a entender quando a chuva vinha pelo cheiro do vento, a calcular quanto ia render uma safra pelo tamanho da espiga. Esse era o meu diploma, a minha formatura. Quando eu tinha 20 anos, conheci a Nercy. Ela era filha de um agricultor vizinho, uma moça de olhos castanhos e sorriso fácil que fazia meu coração disparar toda vez que ela passava. A gente se conheceu numa festa de igreja, daquelas que tinha baile depois da missa. Eu era tímido, não sabia dançar direito, mas tomei coragem e fui tirar ela para valsar. Ela riu da minha falta de jeito, mas aceitou. E daquele dia em diante, a gente não se largou mais. Casamos em 1977, quando eu tinha 23 anos e ela 20. Foi um casamento simples, na igrejinha de Não Me Toque, com festa na casa dos meus pais. A Nercy,
Usou um vestido branco que a mãe dela costurou à mão e eu usei um terno emprestado do meu irmão mais velho. Não tinha fotógrafo profissional, não tinha lua de mel em lugar chique, mas tinha amor, muito amor. A gente foi morar numa casinha que meu pai cedeu num canto da propriedade. 2 quartos, uma cozinha, um banheiro do lado de fora. Era pequena, mas era nossa. A Nercy transformou aquela casa num lar. Plantou flores na frente, fez cortina de retalho para as janelas, cozinhava um feijão com arroz, que até hoje eu sinto o cheiro quando fecho os olhos. Por 8 anos, a gente tentou ter filho. 8 anos de esperança e frustração, de médicos que não sabiam explicar por que não vinha, de rezas e promessas para santo. A Nercy sofria muito. Achava que tinha alguma coisa errada com ela. Eu dizia que não importava, que eu amava ela de qualquer jeito, com ou sem filho. E era verdade. Mas lá no fundo, eu também queria. Queria ter um herdeiro, alguém para quem passar a terra, o conhecimento, a história da família. Em 1984, a Nercy engravidou. Foi uma alegria tão grande que eu não tenho palavras para descrever. A gente chorou abraçado quando o médico confirmou. Começamos a preparar tudo. Berço, roupinha, nome. Se fosse menino, ia chamar Jardel, nome que a Nercy escolheu porque achou bonito. Se fosse menina, seria Lourdes, em homenagem à mãe dela. A gravidez foi difícil. A Nercy passou mal nos primeiros meses, enjoo forte, fraqueza. Depois melhorou um pouco, mas nunca ficou completamente bem. O médico dizia que era normal, que cada mulher reagia de um jeito. A gente acreditou. O Jardel nasceu em março de 1985. E a Nercy morreu no parto. Foi uma hemorragia que os médicos não conseguiram estancar. Aconteceu rápido demais, sem aviso. Num momento ela estava segurando minha mão, sorrindo fraco, dizendo que queria ver o nenê. No momento seguinte, tinha sangue para todo lado e os médicos gritando e correndo. Eu fui tirado da sala à força, fiquei do lado de fora sem entender nada, rezando para todos os santos que eu conhecia. Quando o médico saiu com a cara fechada, eu já sabia. Antes mesmo dele abrir a boca, eu já sabia. A Nercy tinha partido. Eu fiquei viúvo aos 32 anos com um recém-nascido nos braços e um buraco no peito que nunca mais fechou. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. Eu não sabia trocar fralda, não sabia preparar mamadeira, não sabia acalmar um bebê que chorava de madrugada. Aprendi na marra, errando, tentando de novo, pedindo ajuda para minha mãe quando o desespero batia. Dona Olívia foi minha salvação naquela época. Ela já tinha mais de 60 anos e a saúde não era das melhores. Problema de pressão que fazia ela passar mal de vez em quando. Mas mesmo assim, ela vinha todo dia na minha casa ajudar com o Jardel. Ensinava eu a dar banho no guri, a fazer mingau, a reconhecer quando o choro era de fome ou de cólica. Sem ela, eu não sei se teria conseguido. Eu acordava às 4 da manhã para ordenhar as vacas. Deixava o Jardel dormindo no berço, rezando para ele não acordar antes de eu voltar. Ordenha feita, corria para casa. Preparava a mamadeira, trocava a fralda. E só então ia para a lavoura. O dia era assim, dividido entre o trabalho e o filho. Não tinha descanso, não tinha folga. Mas eu não reclamava. Aquele guri era tudo que tinha me sobrado da Nercy. Era o pedaço dela que continuava vivo. Conforme o Jardel foi crescendo, eu fui percebendo que ele era diferente de mim. Ele não gostava da roça. Não tinha paciência para lidar com a terra. Ficava entediado quando eu tentava ensinar alguma coisa sobre plantio ou gado. Ele gostava era de livro, de estudar, de ficar vendo televisão. E eu, em vez de forçar ele a seguir meus passos, decidi apoiar os sonhos dele. Quando o Jardel tinha idade de escola, eu matriculei ele na rede pública de Não Me Toque. Mas depois de um ano, percebi que o ensino era fraco. Os professores faltavam muito, a estrutura era precária, os outros alunos não levavam a sério. Eu queria mais para o meu filho, então fiz um sacrifício enorme. Coloquei ele numa escola particular em Passo Fundo, a uns 40 quilômetros de distância. Todo dia o Jardel pegava um ônibus às 6 da manhã e voltava às 6 da tarde. Eu pagava a mensalidade, o transporte, o material. Era caro, pesava no orçamento,
Mas eu não me importava. Eu queria que ele tivesse as oportunidades que eu nunca tive. Queria que ele fosse alguém na vida, que não precisasse destruir as costas debaixo de sol que nem o pai dele. Além da escola, eu paguei curso de inglês, curso de informática, tudo o que aparecia e que podia ajudar no futuro dele. Cada certificado que ele trazia para casa, eu guardava com orgulho. Mostrava para os vizinhos, para os amigos da cooperativa. Dizia: "Esse é meu filho, olha o que ele está conquistando." Eu era o pai mais orgulhoso de Não Me Toque. Em 2005, quando o Jardel tinha 20 anos, ele veio me procurar com uma proposta. Queria ir para Porto Alegre fazer faculdade, administração de empresas, na PUC. Era uma universidade particular, das mais caras do estado. Mas ele disse que era o sonho dele, que ali ele ia ter a formação que precisava para crescer na vida. Eu não pensei duas vezes. Vendi 20 cabeças de gado para pagar a matrícula e o primeiro ano de mensalidade. Foi quase um terço do meu rebanho, anos de trabalho transformados em dinheiro para investir no futuro do meu filho. E a partir daquele momento, todo mês, sem falta, eu comecei a mandar dinheiro para Porto Alegre. Eram R$ 3.000 por mês, às vezes mais quando ele dizia que tinha prova, trabalho de faculdade ou algum imprevisto. Aluguel do apartamento, alimentação, material didático, transporte. Tudo eu cobria. Eu tirava do meu suor, da minha lavoura, do leite das minhas vacas. E mandava sem reclamar porque era para o meu filho. E filho, a gente não mede esforço. O Jardel se formou em 2009. Eu fui na formatura, todo orgulhoso. Comprei um terno novo, o primeiro da minha vida que era meu mesmo e não emprestado. Peguei um ônibus até Porto Alegre. Cheguei no salão de festas onde ia ser a cerimônia, sentei na plateia e esperei. Quando chamaram o nome dele e ele subiu no palco para pegar o diploma, eu chorei. Chorei de alegria, de orgulho, de saudade da Nercy que não estava ali para ver. Depois da formatura, o Jardel disse que ia ficar em Porto Alegre. Tinha conseguido um emprego numa empresa grande. Não podia desperdiçar a oportunidade. Eu entendi. A cidade grande tinha mais chance de crescimento. Não Me Toque era pequena demais para um administrador formado, mas confesso que doeu. Eu queria ter meu filho por perto, poder ver ele todo dia, tomar chimarrão junto de manhã cedo. Mas engoli a dor e apoiei a decisão dele. O que eu não esperava era que, mesmo empregado, o Jardel continuasse pedindo dinheiro. Todo mês era a mesma história. O salário era baixo, Porto Alegre era cara, ele estava juntando para dar entrada num apartamento. E eu, que não sabia dizer não para aquele guri, continuava mandando. Mês após mês, ano após ano, em 2012, o Jardel me ligou para contar que ia casar, com uma moça chamada Quellen, que ele tinha conhecido no trabalho. Eu fiquei feliz, perguntei quando seria o casamento. Disse que queria ir, que queria conhecer a noiva. Ele disse que não dava, que a cerimônia ia ser pequena, só os amigos mais próximos, que ia complicar a logística se eu fosse. Eu engoli o choro e aceitei. Mandei R$ 10.000 de presente para ajudar no começo da vida de casado. Ele agradeceu por mensagem, disse que eu era o melhor pai do mundo, e eu acreditei. Em 2015, veio a notícia que eu mais esperava. A Quellen estava grávida. Eu ia ser avô. Pedi para ir conhecer o neto quando nascesse. Disse que pegava ônibus, que ficava em hotel, que não ia dar trabalho nenhum. O Jardel disse que não era boa hora, que a Quellen estava com depressão pós-parto, que o apartamento era pequeno e não tinha onde eu ficar. Eu esperei. Esperei 1 mês, 2, 3. O neto nasceu. Se chamava Enzo. Eu só conheci por foto, uma foto que o Jardel mandou pelo WhatsApp 2 meses depois do nascimento. Um guri de bochechas gordinhas e olhos escuros, igualzinho ao pai quando era bebê. Nos anos seguintes eu pedi várias vezes para visitar, dezenas de vezes, e o Jardel sempre tinha uma desculpa. Trabalho acumulado, viagem marcada, reforma no apartamento, a sogra que estava doente e precisava de ajuda. Sempre tinha alguma coisa que impedia, e eu, trouxa que nem chinelo velho, acreditava em tudo. Continuava mandando dinheiro, continuava esperando, continuava alimentando a esperança de um dia abraçar meu neto. Foram 17 anos assim, 17 anos
sem ver meu filho pessoalmente. 17 anos de fotos pelo celular, de ligações apressadas, de desculpas que eu engolia sem questionar. Até que em junho de 2022 eu completei 70 anos e o Jardel não ligou. Nenhuma mensagem de parabéns. Foi aí que alguma coisa quebrou dentro de mim. E foi aí que eu decidi fazer o que devia ter feito há muito tempo: aparecer em Porto Alegre sem avisar. Os dias que antecederam minha viagem foram de uma inquietação que eu nunca tinha sentido antes. Depois que passou o meu aniversário e o Jardel não deu sinal de vida, eu liguei para ele no dia seguinte. Ele atendeu com pressa, aquela voz de quem está fazendo outra coisa ao mesmo tempo, e disse que estava numa reunião importante, que ia me retornar mais tarde. Esse retorno nunca veio. Nem naquele dia, nem no outro, nem na semana seguinte. Eu fiquei remoendo aquilo na cabeça por semanas. Sentava na varanda da minha casa, olhando para o campo e pensava: onde foi que eu errei? O que eu fiz de tão grave para meu próprio filho me ignorar no dia do meu aniversário de 70 anos? 70 anos não é qualquer idade. É uma marca. É chegar num ponto da vida onde você começa a contar quanto tempo ainda te resta, não quanto já passou. Foi numa dessas noites de insônia que eu tomei a decisão. Eu ia para Porto Alegre. Ia aparecer de surpresa, bater na porta, matar a saudade que já tinha virado uma ferida aberta no meu peito. 17 anos era tempo demais. O Enzo já tinha 7 anos e eu nunca tinha segurado aquele guri no colo. Nunca tinha contado história para ele dormir. Nunca tinha ensinado ele a pescar que nem meu pai me ensinou. Isso ia mudar. No dia 15 de julho de 2022, eu acordei antes do sol nascer. Arrumei uma mala pequena com poucas roupas, peguei o endereço do Jardel que eu tinha anotado num caderninho há anos e coloquei dentro da mala um presente para o Enzo. Um carrinho de madeira que eu mesmo tinha feito, entalhado à mão durante várias noites, pintado com tinta vermelha e rodas que giravam de verdade. Era um brinquedo simples, coisa de avô do interior, mas era feito com amor. Cada corte naquela madeira tinha um pedaço do meu coração. Peguei o ônibus em Passo Fundo às 9 da manhã. Eram pouco mais de 6 horas de viagem até Porto Alegre. Eu sentei na poltrona da janela e fiquei olhando a paisagem mudar conforme o ônibus avançava. As lavouras verdes de Não Me Toque foram dando lugar a cidades maiores, a estradas mais movimentadas, a um mundo que eu não conhecia direito. Eu quase nunca saía da minha região. Porto Alegre era um território estrangeiro para mim. Cheguei na capital por volta das 3 da tarde. A rodoviária era enorme, cheia de gente apressada que andava sem olhar para os lados. Eu me senti pequeno ali, um velho agricultor de chapéu surrado no meio daquela multidão. Mas não deixei o medo me paralisar. Fui até o ponto de táxi e dei o endereço para o motorista. O táxi atravessou a cidade por uns 40 minutos. Eu ia olhando pela janela, impressionado com os prédios altos, os carros caros, a movimentação que não parava nem um segundo. Era outro mundo, completamente diferente da pacatez de Não Me Toque. Eu me perguntava como o Jardel tinha se adaptado a tudo aquilo, como ele conseguia viver nessa correria sem enlouquecer. O motorista parou na frente de um prédio de uns 15 andares. Era um prédio bonito, moderno, com fachada de vidro espelhado e um jardim bem cuidado na entrada. Tinha portaria 24 horas, guarita com segurança, interfone na entrada. Era coisa de gente com dinheiro, isso eu percebi na hora. Eu paguei o taxista, peguei minha mala e fui caminhando em direção à portaria. O coração batia forte no peito, uma mistura de ansiedade e expectativa. Eu ia ver meu filho depois de 17 anos, ia conhecer meu neto, ia abraçar a nora que eu só conhecia de foto. Ia matar uma saudade que tinha se acumulado por quase 2 décadas. Foi então que uma senhora me parou. Ela devia ter uns 60 anos, cabelo grisalho preso num rabo de cavalo, roupa de academia, tênis de corrida. Estava passeando com um cachorrinho pequeno, desses de raça que parecem bola de pelo. Ela me olhou de cima a baixo, analisando minha roupa de colono, meu chapéu, minha mala velha. Ela perguntou com um tom de curiosidade: "O senhor é parente do Jardel? Do apartamento 702? Eu respondi: "Sou sim, senhora, sou o pai dele. Vim fazer uma visita surpresa."
O que aconteceu em seguida eu não vou esquecer, nem se eu viver mais 100 anos. A mulher arregalou os olhos. A boca se abriu de leve e ela me olhou como se eu fosse uma assombração, como se eu tivesse acabado de sair de dentro de um caixão. Eu estranhei a reação e perguntei: "Algum problema, senhora?" Ela demorou para responder. Vi que ela estava escolhendo as palavras com cuidado, como quem vai dar uma notícia ruim. Então ela disse: "O senhor é o pai dele? Mas ele fala que o pai dele morreu." Eu pedi para ela repetir, achando que tinha ouvido errado. Ela repetiu devagar, como se falasse com uma criança. "Jardel fala para todo mundo que o pai dele morreu há muitos anos, que ele foi criado pela avó. Eu moro nesse prédio há 10 anos, senhor. Sou vizinha de porta dele, e essa é a história que ele sempre contou." Meu corpo inteiro gelou. As pernas fraquejaram, a vista escureceu nas bordas. Eu tive que me apoiar no muro da portaria para não cair no chão ali mesmo. A mala escapou da minha mão e tombou na calçada. Eu tentei falar, mas a voz não saía. Tinha um nó na garganta que me sufocava. A senhora ficou preocupada, perguntou se eu queria água, se precisava sentar. Eu fiz que não com a cabeça. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, eu consegui perguntar: "A senhora tem certeza do que está dizendo?" Ela balançou a cabeça com pena no olhar. "Tenho, senhor. Inclusive, ele conta que herdou uma fazenda do pai falecido e que é isso que complementa a renda dele. Eu sinto muito. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu achei que o senhor precisava saber. Herdou uma fazenda do pai falecido." As palavras ecoavam na minha cabeça como um sino de igreja tocando funeral. Meu filho dizia para os outros que eu tinha morrido, que ele tinha herdado minhas terras, que eu era um defunto do passado, uma história que ele contava para justificar a vida que ele vivia. A vizinha se despediu sem jeito e foi embora com o cachorrinho. Eu fiquei ali parado, encostado no muro, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. 25 anos mandando dinheiro. 17 anos sem uma visita. E para todo mundo que conhecia meu filho, eu era um homem morto. Eu não sei quanto tempo fiquei ali. Podiam ter sido 10 minutos ou 1 hora, eu perdi a noção. Mas em algum momento, uma raiva começou a subir do fundo do meu estômago. Uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. E junto com a raiva, veio uma determinação. Eu não ia embora dali sem encarar o Jardel, sem olhar nos olhos dele e perguntar por quê. Entrei no prédio. O porteiro me parou, pediu identificação. Eu disse que era o pai do morador do 702. Ele fez uma cara esquisita, mas ligou para o apartamento. Ninguém atendeu. Ele disse: "Senhor, não tem ninguém em casa. O seu Jardel saiu para o trabalho de manhã." Eu respondi: "Então eu espero." Sentei num banco que tinha na recepção do prédio e esperei. O porteiro me olhava de vez em quando, claramente desconfiado, sem entender direito o que estava acontecendo. Eu fingi que não percebia. Fiquei ali sentado, com a mala do meu lado e o carrinho de madeira dentro dela, esperando meu filho chegar. 1 hora se passou. 2, 3. O sol foi baixando. A luz que entrava pelas janelas do prédio foi mudando de tom. Moradores entravam e saíam, me olhavam com curiosidade, mas ninguém dizia nada. Eu continuava ali, imóvel, ruminando a dor e a raiva. Eram quase 7 da noite quando o Jardel chegou. Ele entrou no prédio distraído, mexendo no celular, sem prestar atenção ao redor. Eu o reconheci na hora, apesar dos anos. Estava mais velho, mais gordo, com menos cabelo do que eu lembrava. Mas era ele, meu filho, o guri que eu criei sozinho, que eu carreguei no colo, que eu alimentei com o suor do meu trabalho. Eu me levantei do banco e chamei: "Jardel." Ele ergueu os olhos do celular. E quando me viu, a cor sumiu do rosto dele. Ele ficou branco, pálido, como se tivesse visto um fantasma. E de certa forma tinha visto, porque para ele eu era um morto há muito tempo. Ele gaguejou: "Pipai, o que o senhor está fazendo aqui?" Eu respondi com uma calma que me surpreendeu: "Vim te visitar. Faz 17 anos que eu não te vejo pessoalmente. Achei que estava na hora de matar a saudade." Ele olhou para os lados, nervoso, verificando se alguém estava ouvindo. Olhou para o porteiro, que observava a cena sem disfarçar a curiosidade. O desespero era visível nos olhos dele.
Ele disse baixinho: "Vamos subir, pai. A gente conversa lá em cima." Eu peguei minha mala e segui ele até o elevador. Subimos em silêncio. Eu observava ele pelo reflexo do espelho do elevador. Ele estava suando, o peito subindo e descendo rápido, as mãos tremendo de leve. Ele sabia que tinha sido pego. Sabia que a farsa tinha acabado. Chegamos no apartamento 702. Ele abriu a porta com a chave e eu entrei atrás dele. O que eu vi lá dentro me tirou o resto de chão que ainda me segurava. O apartamento era enorme. Devia ter uns 150 metros quadrados, talvez mais. Sala ampla com sofá de couro, tapete felpudo, televisão de umas 60 polegadas pendurada na parede. Varanda com vista para a cidade, cozinha americana toda equipada com eletrodomésticos de marca. 3 quartos, pelo que eu conseguia ver pelo corredor. Mas não foi o tamanho nem o luxo que me chocou. Foi a decoração. Tinha quadros caros nas paredes, móveis que pareciam de revista, uma estante cheia de troféus e certificados emoldurados. E tinha fotos, muitas fotos em porta-retratos de prata, espalhados pela sala. Eu fui me aproximando das fotos, uma por uma. Tinha foto do Jardel com a Kellen, abraçados num lugar que parecia praia. Foto do Jardel com o Enzo pequeno num parque de diversões. Foto do Jardel com um casal de meia-idade que eu não conhecia, provavelmente os pais da Kellen. Foto da formatura do Jardel, aquela que eu tinha ido assistir. E na foto da formatura, eu percebi uma coisa que me fez o sangue gelar. A imagem estava recortada. Recortada de um jeito estranho, num ângulo que não fazia sentido. E eu me lembrei da foto original, a que eu tinha guardada em casa. Naquela foto, eu estava do lado dele, todo orgulhoso no meu terno novo. Ele tinha me cortado da foto. Me cortado da formatura. Me cortado da vida dele. Me cortado de toda a história que ele contava para os outros. Eu me virei para ele e perguntei, a voz tremendo: "Por quê?" Ele não respondeu. Ficou parado na entrada da sala, a cabeça baixa, sem coragem de me olhar nos olhos. Eu insisti. "Por que você disse para todo mundo que eu morri? Por que você me cortou das fotos? Por que você tem vergonha de mim?" Ele finalmente ergueu o olhar. E o que eu vi ali não foi arrependimento. Foi irritação. Como se eu fosse um problema que tinha aparecido na vida dele. Ele disse: "Pai, o senhor não ia entender. A vida aqui é diferente. As pessoas que eu convivo são diferentes. Eu precisava de uma história que fizesse sentido para eles." Eu perguntei: "Uma história? Que história, Jardel? A história de que teu pai morreu e te deixou uma herança?" Ele desviou o olhar de novo. Eu continuei: "Eu mandei dinheiro para você durante 25 anos. Todo mês, sem falhar. E tu dizia que era herança? Que eu tinha morrido e deixado terra para ti?" Ele tentou se justificar. "Não é bem assim, pai. Eu só omiti algumas coisas. As pessoas perguntavam da minha família. Eu não sabia o que dizer. Falar que meu pai era agricultor do interior, que nunca tinha estudado, que..." Eu interrompi. "Que nunca tinha estudado. É isso? Tu tinha vergonha de dizer que teu pai não tinha diploma?" Ele não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. A porta do apartamento se abriu nesse momento. Entrou uma mulher loira, bonita, de uns 40 anos, carregando sacolas de compras. Era a Quellen, eu reconheci das fotos. Ela me viu e parou. Olhou para o Jardel com confusão, depois para mim, tentando entender quem eu era. Ela perguntou: "Amor, quem é esse senhor?" Eu vi o Jardel hesitar. Vi ele pensando numa mentira, escolhendo as palavras, tentando inventar uma explicação. Eu não dei tempo. Eu disse: "Sou Tertuliano Gomes Correia, o pai do Jardel. O pai que ele disse para você que estava morto." As sacolas escaparam das mãos da Kellen e caíram no chão. Ela arregalou os olhos, a boca se abriu, o rosto ficou vermelho de uma hora para outra. Ela olhou para o Jardel com uma expressão de choque absoluto. "Jardel, o que está acontecendo? Você me disse que seu pai morreu quando você era adolescente. Você disse que foi criado pela sua avó. Você disse..." O Jardel tentou interromper. "Kellen, calma. Eu posso explicar."
Ela não deixou. Explicar o quê? Que você mentiu para mim por 10 anos? Que nosso casamento inteiro foi baseado numa história inventada? Eu não quis assistir à discussão dos dois. Tinha uma coisa que eu precisava fazer primeiro. Fui em direção ao corredor. A primeira porta era um banheiro, a segunda um escritório. A terceira tinha adesivos de dinossauro colados na madeira. Era o quarto do Enzo. Eu abri a porta e entrei. O menino estava sentado na cama, jogando videogame num console que devia custar mais do que minha geladeira. Ele tinha 7 anos, cabelo castanho cortado curto, olhos que eram a cara do pai dele. Quando me viu, ele pausou o jogo e perguntou: "Quem é o senhor?" Eu me abaixei para ficar na altura dele. Olhei nos olhos daquele guri que era meu sangue, meu neto, o filho do meu filho. E eu disse: "Eu sou teu avô, Enzo. Sou teu avô de verdade, não o avô que o teu pai inventou. Eu tô vivo. Sempre estive vivo, e eu vim de muito longe para te conhecer." O menino me olhou confuso, sem entender direito o que estava acontecendo. Nesse momento, o Jardel apareceu na porta do quarto. Ele disse: "Pai, não faz isso. Não mete o Enzo nisso." Eu me levantei e encarei ele. Meter o Enzo nisso? Tu meteu ele nisso quando mentiu sobre mim. Quando fez ele crescer achando que o avô estava morto. Quando roubou de mim 7 anos de convivência com meu neto. A Kellen apareceu atrás do Jardel ainda com cara de chocada. Ela disse: "Jardel, eu quero uma explicação. Agora." Eu não fiquei para ouvir a explicação. Peguei minha mala e fui em direção à porta do apartamento. O Jardel me segurou pelo braço. "Pai, espera. Me deixa explicar, por favor." Eu olhei para ele. Pro filho que eu tinha criado sozinho depois que a Nercy morreu. Pro filho que eu tinha alimentado, educado, sustentado durante 25 anos da minha vida. Pro filho que dizia para todo mundo que eu era um homem morto. E eu disse: "Eu passei 25 anos mandando dinheiro para ti. Vendi gado, trabalhei dobrado, deixei de viver minha vida para bancar a tua. E tu não teve coragem nem de dizer pros outros que eu existia. Tu me matou nas tuas histórias, Jardel. Me matou na tua vida, me matou pro teu filho, me matou pra tua mulher. Pois então tá bom. Agora eu vou morrer de verdade. Morrer pra ti." Ele tentou falar alguma coisa, mas eu não deixei. Eu continuei: "Não me procura mais. Não me liga, não manda mensagem, não aparece em Não Me Toque. O pai que tu inventou que morreu, agora morreu mesmo. Pelo menos pra ti." E saí daquele apartamento sem olhar para trás. Desci de elevador, atravessei a portaria, saí para a rua escura de Porto Alegre. Caminhei até achar um ponto de ônibus, perguntei para um estranho onde ficava a rodoviária, peguei um táxi e fui embora. Naquela mesma noite, peguei um ônibus de volta para casa. Eram quase meia-noite quando eu embarquei. A viagem durou 6 horas, chegando em Não Me Toque às 6 da manhã do dia seguinte. Entrei na minha casa vazia. Sentei na cadeira da cozinha, a mesma cadeira onde eu sentava toda manhã para tomar café. E chorei. Chorei como não chorava desde o dia que a Nercy morreu. Chorei a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira. Chorei tudo que eu tinha guardado por 25 anos. Nos dias que se seguiram à minha volta de Porto Alegre, eu me fechei para o mundo. Não atendia telefone, não respondia mensagem, não abria a porta quando alguém batia. Os vizinhos estranharam, vieram perguntar se eu estava bem. Eu dizia que sim, que só precisava de um tempo. Mas a verdade era que eu estava despedaçado por dentro. O Jardel tentou me ligar dezenas de vezes. O celular tocava, eu via o nome dele na tela e deixava cair na caixa postal. Ele mandava mensagens de texto, mandava áudios, mandava fotos. Pedia desculpas, dizia que ia explicar tudo, implorava para eu atender. Eu não respondia nenhuma. A Kellen também tentou contato. Mandou uma mensagem longa dizendo que não sabia de nada, que se sentia tão traída quanto eu, que estava em choque com as descobertas. Eu acreditei nela, coitada. Ela também tinha sido vítima das mentiras do Jardel. Mas mesmo assim, não respondi. Não tinha energia para conversar com ninguém. E então, num dia, chegou um áudio do Enzo. Era a vozinha dele, de criança de 7 anos, um pouco tímida, um pouco confusa. Ele dizia: "Vô, eu queria te conhecer.
A mãe me explicou que você é meu avô de verdade. Por que você foi embora? Você não gostou de mim? Aquele áudio me quebrou de um jeito que eu nem sabia que era possível. Eu ouvi uma vez, 2, 10 vezes. Chorei em cada uma delas. O guri não tinha culpa de nada. Ele era só uma criança que tinha crescido ouvindo mentiras do pai. Mas eu ainda não conseguia responder. A ferida era muito recente, muito profunda. Eu precisava de tempo para cicatrizar pelo menos a superfície antes de poder ter qualquer conversa. Foi numa dessas noites de insônia que eu comecei a pensar no que fazer dali para frente. A raiva tinha dado lugar a uma tristeza pesada, mas junto com a tristeza veio uma clareza que eu não tinha antes. Eu percebi que, durante 25 anos, eu tinha vivido em função do Jardel. Tinha sacrificado tudo: dinheiro, tempo, sonhos, relacionamentos. Tinha deixado de viver minha própria vida para financiar a vida dele, e ele tinha retribuído me apagando da história. Eu precisava retomar o controle. Precisava parar de ser vítima e começar a ser protagonista da minha própria existência. Na semana seguinte, fui até a cidade vizinha consultar um advogado. Seu Valdomiro, um homem de uns 60 anos, que era conhecido na região por ser honesto e competente. Eu expliquei a situação toda para ele. Os 25 anos de dinheiro mandado, as mentiras do filho, a descoberta na visita surpresa. Seu Valdomiro ouviu tudo em silêncio, anotando algumas coisas num caderno. Quando eu terminei, ele suspirou e disse: Seu Tertuliano, o senhor tem um caso interessante aqui. Esse dinheiro que o senhor mandou durante todo esse tempo, o senhor tem comprovantes? Eu tinha, todos eles. Desde o primeiro depósito em 2005, eu guardava os recibos bancários numa pasta. 25 anos de papéis amarelados, organizados por data. Eu nunca joguei fora porque sempre achei que podia precisar prestar contas para alguém, nem que fosse para mim mesmo. Seu Valdomiro olhou os papéis e arregalou os olhos. Senhor, aqui tem... Deixa eu fazer a conta. Mais de 900 mil reais ao longo de 25 anos. É muito dinheiro. Eu sabia que era. Cada centavo daquele tinha saído do meu trabalho. Ele continuou. A gente pode entrar com uma ação de cobrança. O senhor mandou esse dinheiro como ajuda de custo, mas o seu filho estava empregado, tinha renda própria, vivia em condições muito acima do que ele alegava. Dá para caracterizar como enriquecimento sem causa. Eu pensei por um momento e disse: Não quero o dinheiro de volta, doutor. Dinheiro eu não preciso. O que eu quero é justiça de outro tipo. Ele me olhou curioso. Que tipo de justiça? Eu expliquei. Eu quero que ele assuma o que fez. Quero que a verdade venha à tona. Quero que as pessoas que ouviram as mentiras dele saibam o que realmente aconteceu. Seu Valdomiro pensou por um momento. A gente pode trabalhar nisso de outro jeito, então. Não uma ação judicial tradicional, mas uma notificação extrajudicial. Uma carta formal exigindo uma retratação pública. Se ele não cumprir, a gente pode usar isso como base para uma ação por danos morais. Aquilo me pareceu justo. Eu não queria destruir o Jardel. Apesar de tudo, ele ainda era meu filho. Mas eu queria que ele assumisse a responsabilidade pelas mentiras. Seu Valdomiro preparou a notificação. Era um documento formal com termos jurídicos, exigindo que o Jardel se retratasse publicamente das declarações falsas sobre minha morte, sob pena de processo por danos morais. O documento foi enviado por carta registrada para o endereço dele em Porto Alegre. Enquanto esperava a resposta do Jardel, eu fui procurado por uma pessoa inesperada. Numa tarde de agosto, bateram na minha porta. Quando abri, encontrei uma mulher que eu não conhecia. Ela era loira, de meia idade, com cara de cansada. Demorei uns segundos para reconhecer. Era a Quellen. Ela disse: Seu Tertuliano, desculpa aparecer assim sem avisar. Eu peguei o endereço com a mãe do Jardel. Eu precisava falar com o senhor pessoalmente. Eu a convidei para entrar. Fiz café, servi com bolachas e sentei para ouvir o que ela tinha a dizer. Kellen contou que tinha se separado do Jardel, que depois da minha visita, ela não conseguia mais confiar nele. Se ele tinha mentido sobre algo tão grave quanto a morte do próprio pai, sobre o que mais ele poderia ter mentido? Ela passou semanas investigando a vida dele e descobriu outras mentiras.
dívidas escondidas, uma promoção no trabalho que nunca existiu, até uma conta de e-mail secreta que ele usava para conversar com outras mulheres. O Jardel que ela conhecia era uma ficção, assim como o Jardel que eu conhecia. Ela disse: "Seu Tertuliano, eu vim aqui por 2 motivos. O primeiro é pedir desculpas. Desculpas por ter sido usada nas mentiras dele, por ter sido parte de um teatro que o senhor nem sabia que existia. Eu me sinto horrível por tudo isso." Eu disse que ela não precisava se desculpar. Ela era tão vítima quanto eu. Ela continuou: "O segundo motivo é o Enzo. O menino pergunta pelo senhor todo dia. Ele quer conhecer o avô de verdade. E eu acho que ele tem esse direito. Se o senhor estiver disposto, eu quero que vocês tenham uma relação. Uma relação de verdade, não as migalhas que o Jardel dava." Aquilo me pegou de surpresa. Eu tinha passado semanas me preparando para nunca mais ter contato com aquela família. E, de repente, a ex-nora estava me oferecendo a chance de conhecer meu neto. Eu pedi um tempo para pensar. A Kellen entendeu, deixou o telefone dela e foi embora. Pensei durante uma semana. Pesava os prós e contras. Conversava comigo mesmo nas noites de insônia. Até que cheguei numa conclusão. O Enzo não tinha culpa das escolhas do pai. Ele era uma criança inocente que merecia conhecer as próprias raízes. E eu era um velho de 70 anos que merecia passar o tempo que me restava perto de quem me queria por perto. Liguei para Kellen e disse que aceitava. Em outubro de 2022, ela trouxe o Enzo para Não Me Toque. Foi a primeira vez que meu neto pisou na cidade onde o pai dele nasceu. A semana que eles passaram na minha casa foi uma das melhores da minha vida. Eu mostrei para o Enzo a lavoura, os animais, a vida no campo. Ensinei ele a ordenhar vaca, a catar ovo no galinheiro, a reconhecer o canto dos passarinhos de manhã cedo. Ele ficou maravilhado com tudo. Disse que nunca tinha visto aquelas coisas de perto, que o pai nunca tinha contado que o avô morava num lugar tão bonito. No último dia da visita, eu dei para ele o carrinho de madeira que eu tinha feito. O mesmo carrinho que eu tinha levado para Porto Alegre e que voltou comigo sem nunca ter sido entregue. O Enzo segurou o brinquedo com cuidado, olhou cada detalhe e me abraçou. Ele disse: "Obrigado, vô Tuliano." Tuliano, porque Tertuliano era muito difícil para ele falar. Naquele abraço eu senti que alguma coisa tinha se curado dentro de mim. Quanto ao Jardel, ele nunca respondeu à notificação extrajudicial. Seu Valdomiro entrou com a ação de danos morais conforme combinado. O processo correu durante 1 ano, com audiências, depoimentos, apresentação de provas. A vizinha do prédio que tinha me contado sobre as mentiras foi testemunha. A Kellen também depôs, confirmando que tinha sido enganada durante todo o casamento. O juiz deu ganho de causa para mim. Não foi um valor alto, R$50 mil de indenização, mas não era o dinheiro que importava. O que importava era o reconhecimento formal de que eu tinha sido vítima de uma injustiça. Que meu filho tinha mentido sobre minha morte durante 17 anos. Que ele tinha lucrado emocional e socialmente com essas mentiras. O Jardel foi obrigado a publicar uma retratação nas redes sociais. Um texto curto, escrito pelo advogado dele, reconhecendo que tinha cometido erros e omitido informações sobre a família. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas era mais do que ele jamais teria feito por conta própria. A comunidade de Não Me Toque ficou sabendo da história toda. Num lugar pequeno assim, notícia corre rápido. Os vizinhos me paravam na rua para perguntar, para oferecer apoio, para dizer que estavam do meu lado. O padre me procurou para conversar. Disse que eu tinha feito a coisa certa ao buscar justiça sem buscar vingança. E os antigos colegas do Jardel em Porto Alegre também ficaram sabendo. As redes sociais espalharam a história e, de repente, toda aquela fachada que ele tinha construído durante anos veio abaixo. A farsa do pai morto, da herança, do passado inventado, tudo foi exposto. Eu não sei como ele está vivendo hoje. Não tenho mais contato com ele, não pergunto sobre ele, não quero saber. Essa porta eu fechei e não pretendo abrir de novo. Faz mais de 3 anos que tudo isso aconteceu. Hoje é dezembro de 2025 e eu estou sentado na mesma varanda onde sentei tantas vezes para olhar o campo e pensar na vida. O sol está se pondo atrás das lavouras
pintando o céu de laranja e rosa. E eu tô tomando um chimarrão enquanto conto essa história para vocês. Muita coisa mudou desde aquele dia em Porto Alegre. Eu mudei. A dor que eu sentia foi dando lugar a uma paz que eu não esperava encontrar. Não é que eu tenha esquecido o que o Jardel fez. Não esqueci e não vou esquecer. Mas eu aprendi a não deixar isso definir meus dias. O Enzo vem me visitar nas férias. A Kellen traz ele, ou às vezes manda de ônibus com uma acompanhante de confiança. A gente criou um vínculo forte, desses que atravessam distância e circunstância. Ele me chama de vô Tuliano, e eu chamo ele de meu guri do coração. Nas últimas férias, em julho, o Enzo passou um mês inteiro comigo. Eu ensinei ele a pescar no açude que tem nos fundos da propriedade, a fazer fogo de chão para assar carne, a reconhecer as constelações no céu limpo de Não Me Toque. Ele me ensinou a usar melhor o celular, a mandar figurinha pelo WhatsApp, a tirar foto com esses filtros engraçados que os jovens usam. A gente é uma dupla estranha, um velho de 71 e um guri de 10. Mas funciona. Funciona porque é verdadeiro. Porque não tem mentira entre nós, não tem fachada, não tem vergonha. Só amor de avô para neto, puro e simples. A Kellen refez a vida dela. Conheceu um homem bom, se casou de novo, tá feliz. Ela me manda mensagem de vez em quando. Me conta como o Enzo tá na escola. Manda foto das conquistas dele. A gente construiu uma amizade, uma parceria de gente que passou pelo mesmo sofrimento e decidiu não deixar isso azedar o coração. Do Jardel, eu sei pouco. Sei que ele saiu da empresa onde trabalhava. Não sei se pediu demissão ou foi demitido. Sei que vendeu o apartamento de Porto Alegre e se mudou para outra cidade. Sei que tentou contato comigo algumas vezes, mensagens que eu li, mas não respondi. Ele pede desculpas, diz que se arrepende, pergunta se ainda dá tempo de reconstruir alguma coisa. Eu não sei se dá. Sinceramente, eu não sei. Tem feridas que cicatrizam e tem feridas que só param de sangrar. A minha com o Jardel é do segundo tipo. Parou de sangrar, mas não fechou. E eu não sei se um dia vai fechar. O que eu sei é que eu não tenho mais raiva dele. Raiva consome demais. Gasta uma energia que eu não tenho mais sobrando. O que eu sinto é mais parecido com pena. Pena de um homem que teve tanta vergonha das próprias origens que preferiu inventar um pai morto a assumir um pai vivo. Pena de alguém que construiu toda uma vida em cima de mentiras e agora precisa lidar com os escombros. Eu penso muito na Nercy nesses dias. Penso no que ela diria se tivesse vivido para ver tudo isso. Acho que ela ia sofrer tanto quanto eu, mas acho também que ela ia ter mais capacidade de perdoar. A Nercy era assim, tinha um coração grande demais, desses que cabem até quem não merece. Eu herdei muita coisa do meu pai, do meu avô, dos homens que vieram antes de mim. Herdei a teimosia, a força de trabalho, o amor pela terra. Mas perdão é uma coisa que eu ainda estou aprendendo. Para quem está ouvindo essa história e tem pai ou mãe vivo, eu deixo um pedido. Não tenha vergonha. Não esconda suas origens. Não invente um passado que não existiu. Não apague da sua história as pessoas que te trouxeram até aqui. Porque um dia, quando eles forem embora de verdade, a vergonha que você sentiu vai virar culpa. E culpa, meu filho, minha filha, é um peso que ninguém carrega fácil. Valoriza quem te criou enquanto dá tempo. Liga pro teu pai, visita tua mãe, escuta as histórias dos teus avós antes que eles virem silêncio. Porque tempo não volta, e palavra não dita fica engasgada para sempre. Eu sou o Tertuliano Gomes Correia, de Não Me Toque, Rio Grande do Sul. Um agricultor que criou o filho sozinho, mandou dinheiro por 25 anos e descobriu que para esse filho ele já estava morto. Mas eu não morri. Eu tô aqui, vivo, tomando chimarrão na minha varanda, esperando meu neto chegar nas próximas férias. E isso, no fim das contas, é o que importa. Obrigado por me ouvir até aqui. Se essa história mexeu com você, deixa teu like e se inscreve no canal Voz do Vovô. Quem assistiu até o fim, comenta aí embaixo a palavra raízes. Porque é disso que essa história fala, no fim das contas. Das raízes que a gente não pode arrancar sem arrancar a si mesmo junto. E não deixa de conferir as outras histórias aqui do canal. Aqui na tela tem 2 que você vai gostar. Um abraço apertado desse velho aqui.
Até a próxima.